Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, onde eu começo agora uma série de resolução de exercícios. O nosso primeiro exercício é o seguinte: sobre o pensamento de Heráclito de Éfeso, marque a alternativa correta. Lembrem, pessoal, caiu o autor, circula o autor antes de ler as questões e já coloca assim, ó, defende tal ideia, defende tal ideia, beleza? Tranquilo? Bom, lembrem que o Heráclito, você circulou aí, é o grande pensador da dialética, né? O pai da dialética, o precursor da contradição, do movimento, da transformação. Lembrem disso? Bom, vamos lá. Segundo Heráclito, a realidade do ser é a imobilidade. Gente, se é a imobilidade, é a não mudança, né? E não mobilidade, mudança. Então, nem continua lendo, porque isso seria correto se fosse o pensador que na mesma época do Heráclito pensava diferente dele. Quem? O Parmênides, que dizia que a vida não era um movimento, né? A vida ela era algo estático. Então, A já não é. B. Heráclito concebe o mundo como um eterno devir, isto é, um estado de perene movimento. Nesse sentido, a imobilidade apresenta-se como uma ilusão. Exatamente, né? Quando ele diz que a imobilidade apresenta-se como uma ilusão, é a noção que a gente vai ter que as coisas não estão mudando. Sabe quando a gente está vivendo uma fase da vida e parece que nada está acontecendo? Está acontecendo, mas estamos ilusionados que a vida está parada, quando na verdade viver é uma eterna transformação. Então a B está correta, B de Birubiru, esse aqui vos fala. Questão 2 aqui para a gente conversar, uma questão bem gostosinha. Eu adoro essa questão, quem é meu aluno em sala de aula certamente já resolveu essa questão, né? Vamos lá, 2. Como uma onda, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, a vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo, não adianta fugir o quê, nem mentir o quê, pra si mesmo agora. Bateria, pam, pam, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, pam, pam, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. The Voice Brasil 2020, né? Bom, essa música do Lulu Santos, do Nelson Motta, uma música incrível. Nelson Motta também um baita compositor brasileiro, um monstro da música brasileira, né? Lulu Santos, um deus, uma figura dionisíaca, nietzschiana praticamente, né? A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias do grego Heráclito, que viveu no século VI a.C. e que usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é autor de uma famosa frase, né? De uma frase famosa: não se entra duas vezes no mesmo rio. Bom, dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima. A morte é tudo que vemos desperto, e tudo que vemos dormindo é sono. Não parece. B. O homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra. Eu. Também não é. C. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. Exato. Né? Quando ele diz o seguinte, olha, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo, né? Que é exatamente isso. Ninguém mergulha duas vezes na mesma água de um rio. Resposta correta é C, de coração, beleza? Mas uma questãozinha legal, no caso dessa aqui, uma questão de somatória. Olha só. Em uma série de fragmentos, Heráclito de Éfeso legou à tradição filosófica ocidental uma explicação teórico-racional acerca da natureza do real e do vir a ser. Amados, o que é o vir a ser? Aquilo que vai acontecer, aquilo que vai transformar, aquilo que vai existir, vir a ser, movimento de vir, ok? Considere os seguintes fragmentos do filósofo. B49A. Descemos e não descemos para dentro dos mesmos rios. Somos e não somos. B10. Correlações: completo e incompleto, concorde e discorde, harmonia e desarmonia, e todas as coisas, um e de um, todas as coisas.
B60. O caminho para o alto e para baixo é um e o mesmo. A questão do uno múltiplo, lembrem que a gente conversou? Bom, a partir dos fragmentos selecionados e considerando suas repercussões, assinale o que for correto. 1. Fragmento B60, qual que é o B60? O caminho para o alto e para baixo é um e mesmo, né? É fundamento para considerar Heráclito defensor do imobilismo. Acabamos de ler que não, é defensor do mobilismo. Então, já deixei para lá. Heráclito de Éfeso defende que o real resulta do embate e da conjunção de aspectos contrários ou contraditórios, os quais o constituem incessantemente. Certinho? 4. A teoria platônica das formas reafirma a doutrina de Heráclito de que tudo flui, já que as formas estão sempre sujeitas ao movimento e ao vir a ser perpétuo. Pessoal, é uma questão muito importante aqui para você, que é meu aluno. A questão do movimento é mais aristotélico. O que há em comum de Platão e Heráclito é o choque, é a contradição, é a luta. Tudo bem? E aí ela diz o seguinte, olha, as formas estão sempre sujeitas ao movimento e ao vir a ser perpétuo. Não, pessoal, em Platão, o choque, a dialética, leva ao mundo perfeito das ideias. Então, muito cuidado com essa questão, porque eu sei que alguns de vocês poderiam marcar de uma forma como correta, mas não é. Então, novamente, qual é a grande influência de Heráclito em Platão? O choque, a dialética. Em Platão, então, existe o devir, o movimento? Não. Devir e movimento é em Aristóteles, beleza? 8. Na teoria da substância, as noções de matéria e de forma e os conceitos de potência e de ato exprimem a tese de Aristóteles, em contraposição à tese de Heráclito, segundo a qual, em todo o processo de vir a ser, algo permanente e algo que se transforma, exatamente igual eu acabei de falar para vocês aqui. A doutrina de Heráclito de Éfeso provocou um grande debate na filosofia grega, influenciando, por exemplo, Aristóteles a elaborar uma defesa do princípio da não contradição, assim como formulá-lo, claramente. Exatamente, né? A questão desse movimento mesmo, como a gente conversou agora há pouquinho aqui. Tranquilo? Muito facinho, né? Bom, uma questãozinha gostosa agora, né? Saindo ali do Heráclito, entrando no Platão, que diz o seguinte, olha, que pensamentos então estariam? Disse ela, se alguém ocorresse contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de carnes humanas, de cores e outras muitas ninharias mortais, mas o próprio divino belo pudesse em sua forma única contemplar? Porventura pensas, disse, que é a vida vã a de um homem olhar naquela direção e aquele objeto com aquilo com que deve, quando a contemple com que ele convive? Ou não consideras, disse a ela, que somente então, quando vir o belo com aquilo que pode ser visto, ocorrer-lhes-á produzir não sombra de virtude, porque não é em sombra que estará tocando, mas reais virtudes, porque é no real que está tocando? Lembrem, pessoal, a ideia do belo, você fala assim, meu Deus, o que ele disse aí, velho? Cara, muito simples, lembra o autor, circula, vai pensar nele. A ideia do belo em Platão é uma coisa que remete ao campo da verdade, tal como remete ao campo da ética, tal como remete ao campo da própria política, tá? Então, no Platão, o verdadeiro belo é o belo de essência. É o belo que nos leva ao mundo das ideias, ao mundo perfeito. Esse mundo nosso aqui é o mundo do engano, é o mundo do conhecimento limitado. O nosso mundo aqui é uma imitação, uma mímesis do mundo perfeito das ideias. Tudo bem? Vamos lá. A partir do texto do Platão acima, assinale as assertivas abaixo. 1. O belo verdadeiro para Platão encontra-se no conhecimento obtido pela observação das coisas humanas? Não, não é aqui, né? Então, ignora. 2. A contemplação do belo puro e simples é atingido por meio da alma. Exato. Porque o belo em Platão é o belo do mundo das ideias, é o belo do mundo das almas, é o belo do mundo das formas. Então, aqui, a 2, corretinho. 3. Cores e sombras são virtudes reais, visto que se possa, ao tocar nelas, tocar no próprio real. Não. Cores e sombras, ainda mais a questão da sombra, é o conhecimento aparente, é só aquilo que a gente consegue visualizar pelos sentidos.
tá? Não é aquilo que a gente consegue visualizar pela essência. 4. O belo em si apresenta como uno e não como múltiplo, certo? Porque o belo em Platão é o belo universal, é um belo só, é o belo do mundo das ideias, não é o belo de cada indivíduo múltiplo, né? Então a gente tem que buscá-lo, ir em direção a ele. Então a alternativa correta, que é 2 e a 4, é a B de Birubiru, beleza? Tranquilo? Mais uma lá, mais uma legal, novamente Platão. Eis com efeito em que consiste o proceder corretamente nos caminhos do amor, ou por outro se deixar conduzir. Em começar do que aqui é belo e em vista daquele belo, subir sempre como que, servindo-se de degraus, de um só para dois e de dois para todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios e dos ofícios para as belas ciências, até que das ciências acabe naquela ciência que de nada mais é senão daquele próprio belo e conheça, enfim, o que é em si é belo. Lembra, olha a questão da numeração, né, da matemática, olha as gradações, né, a níveis, a hierarquias, são as formas para chegar no mundo perfeito das ideias, tudo bem? Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia de Platão, é correto afirmar que a compreensão da beleza se dá a partir da observação de um indivíduo belo, no qual percebemos o belo em si. Não, né? Não é o sentido do indivíduo belo na questão física, né? Já conversamos sobre isso. A percepção do belo indica seus vários graus que visam a uma dimensão transcendente da beleza em si. O que é algo transcendente? É algo que escapa à nossa realidade. E o belo em Platão não está aqui, né? Não está no mundo físico, está no mundo metafísico, o mundo das ideias, alcançado pela razão. Então a B, mais uma vez, está correta, tudo bem? B de Birubiru. Vamos ver a C? A compreensão do que é belo se dá subitamente, assim, do nada, né? Quando partimos dele para compreender os belos ofícios e ciências. Não é nada disso. Olha D. A observação de corpos, atividades e conhecimentos permite distinguir quais deles são belos ou feios em si. Mas, quando a gente fala observação de corpos, vamos isso aqui, ó, sentido. E. A participação do mundo sensível no mundo inteligível, ou seja, a participação do mundo dos sentidos no mundo da razão, ou seja, a predominância dos sentidos na razão possibilita a apreensão da beleza em si. Não, na verdade é o oposto, né? A participação do mundo inteligível interferindo no sensível faz a gente alcançar o mundo perfeito das ideias, né? Então, bem tranquilinha também. Vamos lá, mais uma questão aqui gostosa para a gente resolver, beleza? Nessa questão aqui, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre quem? Nicolau Maquiavel. Em termos filosóficos, Nicolau Maquiavel é apresentado como o descobridor da política como categoria independente da moral teológica. Parou aí. Amados, Maquiavel, realismo político. Lembre de marcar lá. Cria a ética política, cria a ciência política, rompe com a moral cristã religiosa, vai separar a vida privada da vida pública, diferentemente daquilo que fazia o Aristóteles, que colocava a vida política como associação da vida privada, beleza? A ruptura de Maquiavel com a moralidade do cristianismo significa que a virtude política está associada à maldade e ao uso indiscriminado da força bruta. Não. A virtude é a ousadia, é a coragem, é a astúcia. Beleza? B. A ética ou a moral da política moderna deve ser a do mundo pagão, que se destina à realização do bem público antes de tudo. Certo, eu faço Biro, pera lá, cara. Pelo que eu aprendi na escola, paganismo foi um pensamento filosófico, religioso, lá do Império Romano. Cara, você aprendeu certo. A grande questão é que o paganismo, pessoal, ele foi lentamente combatido pelo cristianismo dentro do Império Romano, quando o cristianismo começou a ser cada vez mais forte. E aí, a preocupação do cristianismo é fazer algo voltado para o sagrado. Enquanto que o paganismo valoriza muito a relação do homem para com a natureza e com os naturais. Há no paganismo uma valorização muito da vida pública, no sentido não de vida pública de política, mas da satisfação pública propriamente dita, né? Daquilo que é para ser encontrado entre as pessoas. Então a B está correta. Vamos ver a C? A ação política deve ser pautada nos preceitos da razão humana que determinam a priori o que é bom ou mal, justo ou injusto. Não, pessoal. A razão humana não vai dizer se a gente já é bom ou é mal. Não. Na verdade, em Maquiavel, como a gente conversou, é através do conflito
que a república se transforma e se aperfeiçoa, onde as leis e a boa educação existem. Conversamos sobre isso, né? D. As virtudes cristãs, humildade, misericórdia, fé em Deus, amor ao próximo, são em si mesmas ruins e sem importância. Não! Maquiavel só está dizendo que estas coisas se aplicam na vida privada, na moral dos indivíduos, não como instrumento de Estado, ok? Ele não está sendo contra o cristianismo, está sendo a favor de um modelo de política que se distanciasse do cristianismo, só isso. E o elemento decisório da política não é Deus, mas sim a força incontrolável do acaso, a eventualidade da fortuna, também não é disso. Tanto que, só para ficar fácil para vocês, o que é fortuna? É sorte, momento. Maquiavel vai dizer que virtude e fortuna são duas coisas muito importantes para o monarca governar. No entanto, a virtude ela deve preponderar sobre a fortuna como um todo, beleza? Então a B estava correto, como conversei com vocês agora há pouco. Mais uma questãozinha aqui gostosa para a gente encerrar esse bloco e vocês darem uma respiradinha, beleza? Resta agora ver quais devem ser os modos e os atos de governo de um príncipe para com os súditos, ou para com os amigos. E porque sei que muitos escreveram sobre isso, temo, escrevendo eu também, ser considerado presunçoso, sobretudo porque, ao debater essa matéria, afasto-me do modo de raciocinar dos outros. Mas, sendo a minha intenção escrever coisa útil a quem a escute, pareceu-me mais convincente ir direto à verdade efetiva da coisa do que a imaginação dessa. E muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos, nem conhecidos de verdade. Embora, pessoal, esse trecho é da obra O Príncipe, tem tudo a ver com o que a gente conversou no Tito Livio, né? Porque está falando exatamente aí da existência das diferenças em um modelo republicano. A partir do texto citado, assinale que foi correto. Maquiavel defende a teoria imaginária de governo e não a proposta real e factível. Ignorem isso, né? Maquiavel é favorável à política para o agora, para o realismo político, para a transformação dos dias de hoje. 2. Maquiavel afirma que as repúblicas e os principados nunca foram conhecidos de verdade. Mentira, né? A república, por exemplo, é encontrada na obra do Tito Livio, que ele tanto enaltece, que ele tanto elogia nesse brilhante trabalho historiográfico. 4. Maquiavel se considera presunçoso por conhecer demais o tema. Nem um pouco. Ele está dizendo o seguinte, olha, exatamente por causa dos conflitos, né, e das contradições, os indivíduos que pensam diferente são pensados como presunçosos ou taxados como arrogantes, como soberbos. 8. Maquiavel propõe um discurso político que trate as coisas reais e possíveis do mundo da política. Perfeito, velho. 0 bala essa questão aqui. Maquiavel propõe um discurso político que se volte para o comportamento do governante, para a sua atuação e para o modo como ele deve se comportar no governo. Bom, essa 16 já é basicamente pensada para o príncipe mesmo, né? Porque afinal é uma série de conselhos que ele dá lá para o governante. Mas até aqui o que a gente falou, da 1 até 8, importa na obra Tito Livio. E só a título de curiosidade, a 16 também está correta. Resposta correta, 8 e 16. Volto com vocês daqui a pouco em outro vídeo.